Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com teologia sistemática, teologia e espiritualidade, agora abordando o material oferecido pelo Augustus Hopkins Strong, né? Uma teologia sistemática, das que nós temos utilizado aqui como referência. São livros antigos, são livros baratos, é um material acessível e um material riquíssimo, tá? Não estamos desprezando o que é novo, o que é recente, só estamos dizendo que usamos é, as referências que por outros continuam sendo utilizadas até o dia de hoje. Lendo o livro de Jó, que trata do sofrimento do justo, né? Usando o jogo de palavras, né? É justo que o justo sofra? É justo que o justo sofra? Qual Qual é o limite no estabelecimento de uma diferença entre o justo e o ímpio diante de Deus? Se muitas vezes nós temos a certeza de que Deus trata todos igualmente. O justo morre, o injusto morre, o justo adoece, o injusto adoece, e às vezes parece que os justos sofrem até muito mais intensamente do que o ímpio, do que o injusto. São as nossas impressões, são as nossas convicções. E o livro de Jó apresenta, na pessoa dos três amigos dele, as diversas perspectivas da época e até hoje também, né? Dos amigos de Jó, descendentes de Abraão, que procuram Jó para confortá-lo, para consolá-lo, mas depois de uma semana jejuando em silêncio com ele, decidem que o sofrimento de Jó só poderia ter sido causado por algum pecado que Jó tivesse cometido. E mesmo que eles não soubessem qual foi o pecado, mesmo que fosse oculto, como amigos que eram, eles tinham a obrigação de conduzir Jó num processo de confissão do pecado, de arrependimento, de humilhação diante de Deus, para que Deus pudesse perdoar e restaurar a vida de Jó. Eles não estão necessariamente errados no que diz respeito à condução do processo de restauração do pecador. Eles erraram na origem. Não havia um pecado específico na vida de Jó que justificasse o sofrimento que ele estava enfrentando, que a ele foi imposto pelo próprio Deus. Tá? Não havia nenhum pecado específico. E Jó, mesmo tendo vasculhado a sua vida, a sua mente, a sua alma, a sua história, o seu passado, né? Mesmo chegando muito próximo de pecar feio contra Deus, Jó se via justificado, ou seja, não cometi nenhum pecado. E essa postura que os amigos adotaram, ele rapidamente entendeu que estavam tentando conduzi-lo a um arrependimento, e Jó insistia que não tinha do que se arrepender, a não ser do fato de ter nascido e de que Deus estava sendo excessivamente rigoroso com ele. É o sofrimento de Jó. E em meio a todas as angústias e aflições, porque a santidade de Deus era conhecida, a onipotência de Deus era conhecida, até a misericórdia. Agora, ser justificado por Deus, era algo que eles tinham em mente no que diz respeito ao conceito de retidão. Deus me justifica porque eu tenho uma vida toda certinha em conformidade à vontade de Deus. Se eu abandonar esse caminho, Deus vai me punir. É mais ou menos essa mentalidade, o temor a Deus. O temor a Deus mais numa perspectiva assim de medo mesmo, do que de um amor intenso conforme proposto. Havia um amor, é claro, mas no sofrimento ele contemplou o terror de viver diante de um Deus justo e santo, sem ter a quem recorrer para representá-lo no seu desespero. Jó, é claro, também estava enganado. Mas o interessante é que, em meio a toda aquela angústia, Jó dá alguns gritos. Em meio ao desespero, em meio à angústia, em meio à aflição, em meio à indignação dos amigos, em meio a toda aquela situação de abandono, de desprezo, ele grita: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se manifestará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei.
Ou seja, Jó entendeu que não é possível, que não exista a possibilidade de um ser que nos represente diante de Deus. Como se nós tivéssemos abandonados a nossa humanidade e Deus, na sua santa e justa divindade, ao nos contemplar, ele fala assim: Deus não tira de mim os olhos. E sendo eu o que sou, o que ele vê em mim é o pecado. É o pecado, é a natureza pecaminosa. É o afastamento de Deus, é o querer amar e não conseguir expressar esse amor de maneira prática, objetiva. Jó está falando o que ele está vivendo, o que ele está sentindo. E Jó não errou. Jó, em meio àquela situação tensa, dramática, Jó assim gritou. E Jó foi aprovado por Deus. Os amigos foram recriminados e Jó foi aprovado. Por fim, se levantou sobre a terra Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. A redenção reivindicada por Jó, que ele não contemplou perfeitamente, não compreendeu totalmente naqueles dias. Ele experimentou uma revelação de Deus no que diz respeito a toda uma restauração, a um perdão, a uma recondução, a uma comunhão, a restauração dos bens, da dignidade e tudo mais. Mas o papel mediador do Redentor, isso não havia ainda naqueles dias. Toda a história da salvação tem o objetivo de trazer ao nosso conhecimento essa verdade, a pessoa de Jesus, o Cristo, o nosso Redentor. E o próprio Senhor Jesus, uma vez, questionou seus apóstolos: o que dizei, o que os homens falam do Cristo, o que os homens falam, que pensais vós do Cristo, tá? Mas não somente a pergunta de Jesus nos orienta, também a palavra que consta na carta de João, primeira carta de João, no capítulo 4, ele fala assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Desde aqueles dias, João, o profeta, afirma que o anticristo já estava atuando no mundo. Na verdade, o espírito do anticristo, a influência de Satanás no mundo. Em algum momento, surgirão aí dois homens, dois indivíduos, né, que a Bíblia declara enganarão a muitos, né, o falso profeta e o falso Cristo. Não é sobre isso que estamos falando agora, estamos falando sobre a verdade. Provar os espíritos. Primeiro, que o Espírito Santo não é uma possessão. Não é uma possessão. Então, para com essa loucura aí de querer ficar colocando a mão na cabeça dos outros, querendo questionar o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo não é uma possessão. Então, ainda que você tenha respeito pelo o apóstolo, ou o profeta, o pastor, o padre, o bispo, seja lá quem for, o Espírito Santo não é uma possessão. Ninguém está possuído pelo Espírito Santo. A iluminação espiritual, ela é concedida a todos pelo agir, pelo mover do Espírito Santo, tá? Os dons não são sinal de possessão do Espírito Santo. Dons espirituais são operações ou realizações do Espírito Santo através da vida de determinados indivíduos sob determinadas circunstâncias, com propósitos muito específicos de glorificar o nome de Deus e dar testemunho da verdade da fé em Cristo Jesus. É tudo muito específico, é tudo muito bem conduzido, tá? Deus não é Deus de confusão. Então, abandona essa ideia de que o Espírito Santo é uma possessão, de que a dancinha é sinal
de estar cheio do Espírito Santo, que o gritinho, que o pulinho, que o chiliquezinho, ou seja lá o que for. Essas são manifestações do espírito humano. Essas são manifestações, às vezes, da espiritualidade humana, tá? É possível, é aceitável sob determinadas circunstâncias, mas o que se agiganta hoje aí é um teatro espiritual deprimente, desastroso, humilhante, vergonhoso, incrivelmente vergonhoso. O cristão deixa o banquete, a mesa de Deus. O cristão deixa o banquete de vida, de fé, de crescimento proposto por Deus em Cristo Jesus. O cristão deixa a graciosa e doce presença do Espírito Santo para se divertir com outras coisas, para satisfazer as suas necessidades, frustrações emocionais, espirituais, ou seja lá o que for, fazer o seu show, o seu espetáculo em nome da fé. Não passa disso, não vai além disso, não produz santidade, não tem poder sobre a sensualidade, não liberta ninguém do poder do pecado, muito pelo contrário, tem levado a muitos a uma vida de pecado muito mais desgraçada e infeliz do que aquele que não conhece a palavra de Deus. Então, quando João está dizendo aqui para provar os espíritos, ele está dizendo para você avaliar atentamente o material apresentado por aquela pessoa que se diz profeta. A doutrina, se é compatível com a escritura. A vida, se é compatível com o caráter dos cristãos. Principalmente aqui a doutrina. O que foi dito é compatível com a palavra de Deus, consta da palavra de Deus, tem testemunhos suficientes na palavra de Deus. Foi assim que Deus agiu, mas Deus pode fazer algo novo. Claro que pode. Mas Deus não fará nada ridículo. Deus não fará nada grosseiro, grotesco. Deus não fará nada que testemunhe contra o seu caráter, contra a sua própria natureza, contra a sua própria e soberana vontade. E não adianta ficar falando de Jesus Cristo veio ao mundo em carne, Jesus Cristo veio ao mundo em carne, Jesus Cristo veio ao mundo em carne, que isso também não evidencia nada além de medo, desespero ou pânico diante de uma mente frágil, de uma espiritualidade frágil, à mercê de um conceito de espíritos voando por aí para lá e para cá procurando em quem encarnar. Não é isso, não é esse o caminho. O caminho proposto pela Escritura, o caminho proposto pela palavra de Deus é a palavra de Deus. Historicamente, no que diz respeito a Jesus, depois que se foram os profetas, os apóstolos, os sábios, depois que a primeira geração de homens e mulheres que testemunharam, que viveram com Jesus, o Cristo, que estiveram ao lado dele, como diz a Bíblia ali, como diz o apóstolo João, né? Eu estive ao lado dele. Nós comemos a mesma comida, bebemos do mesmo vinho. Eu vivi com ele, eu conversei com ele. A palavra dele, a presença dele não muda em mim. É como se ele permanecesse aqui o tempo todo, diferente da nossa expressão de fé. Não significa que a nossa expressão de fé seja menor. Não significa que a nossa expressão de fé seja menos eficiente. Não é isso. Nós estamos falando do testemunho de vida daquele que viveu com o Verbo encarnado, com o Filho de Deus que se fez homem. Daqueles que estiveram anos seguidos ao lado dele e mesmo assim, em diversas ocasiões, também tiveram medo, também tiveram dúvidas, também tiveram receio, também falaram mais do que eram capazes de fazer, também o decepcionaram, também o entristeceram, mas que por ele nunca foram abandonados. Esse é um fato, essa é a verdade. Mas através da história, a pessoa de Cristo Jesus, nós temos uma série de posições que não foram as melhores, uma série de apresentações
que foram condenadas pela Igreja de Cristo Jesus. Mesmo em momentos em que a igreja não estava lá muito bem das pernas, ela teve a sabedoria de perseverar no que diz respeito às formulações e às declarações doutrinárias. A igreja se fez doutrina, a igreja se fez escola, a igreja se fez sabedoria para resistir e para se sobrepor à sabedoria do mundo. Este é o caminho, este é um dos caminhos que a igreja tomou e toma e não deve ter medo. A igreja não precisa ter medo, o cristão não precisa ter medo. Você quer estudar filosofia? Vá. Você quer estudar arquitetura, engenharia, física quântica? Vá, estude, aprenda, se delicie com as maravilhas do conhecimento que Deus proporcionou para toda a humanidade. Porque muitas vezes o ímpio é mais ágil nesse aspecto. Tem muito cristão que foi criado numa mentalidade doentia. Ah, mas eu tenho medo de perder a fé. Então você nem tem. Porque a fé afasta o medo. Se você acredita que o conhecimento vai tirar você do caminho da fé, meu Deus do céu. Grande e poderoso Deus, você é doente. Você tem problemas. A sua fé está sendo manipulada, você está sendo usado. Você está sendo privado de ser tudo que você pode ser nesta vida, neste mundo, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Tá? Não há limites. Não há limite. Os limites são estabelecidos por Deus e sua palavra. O conhecimento humano tem limites, tem limites. Tá? Mas não é porque tem limite que você precisa viver longe desse limite. Não há pecado nenhum em aprender. Ah, mas eu vou me pôr em disposição com certas pessoas e certos... Bom, aí cada um sabe como vai viver a sua vida. Agora, aceitar a mediocridade, se submeter à mentira, aos excessos, aos abusos de outros em nome da fé, isso não é saudável, isso não é normal, isso não é equilibrado. Mas vamos aos erros históricos no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo, os ebionitas. Ainda por volta do ano 100, ainda talvez, o João tenha enfrentado essas pessoas, ou um primeiro grupo, os ebionitas, ou os pobres, por assim, na concepção doutrinária deles, né? Eles negavam a natureza divina de Cristo Jesus. Sustentavam que ele era apenas homem, que foi concebido naturalmente. Era apenas homem, quer concebido natural, quer sobrenaturalmente. Ou seja, ele era homem, filho de Maria. Se com José, ele era homem. Se pelo Espírito Santo, ainda ele era somente homem. Esse era o erro dos ebionitas. Eles tinham medo, muito medo, de pecarem contra a unidade de Deus, né? Eles tinham medo de pecar contra o monoteísmo. Os ebionitas se dividiram em 2 ou 3 grupos. Basicamente, eles se formaram, eles existiram na igreja judaica, entre os judeus. Hoje nós temos esse mesmo grupo com outro nome, né? Com outro nome. Tem alguns cristãos aí que creem que Jesus Cristo é só homem, ele não é o Filho de Deus encarnado, a natureza dele é só humana, ele não é constituído de uma natureza divina. Tá? Então, esses ebionitas aqui, eles tinham uma relação particular com Deus, na qual, desde a época do batismo, uma plenitude desmedida do Espírito Santo repousava sobre ele. Eles acreditavam que esse homem Jesus, quando foi batizado por João Batista, recebeu algo do Espírito Santo como ninguém nunca antes recebeu, tá? E que é a operação do Espírito Santo que diferenciava a pessoa de Jesus, o Cristo, dos demais homens, e não a sua dupla natureza, como nós confessamos, né? A natureza humana e a natureza divina, ou a natureza divina e a natureza humana, o Deus que se fez homem, tá? O ebionismo era simplesmente um judaísmo sob o disfarce da igreja, e a negação da divindade de Cristo, obviamente, era para... eles entendiam que era incompatível com a fé judaica. Tá?
o unitarismo, só há um Deus. Só há um Deus. Nós acreditamos nisso também, só há um Deus. Há um Deus em trindade, ou Deus é um único Deus em triunidade. É um conceito doutrinário aí que vai permeando, que nós vamos compreendendo pela fé e vamos apresentando. Então, esse foi o primeiro grupo. Logo depois desse veio outro, os docetistas, não tem nada de doce, doqueu, parecer, aparentar. Esse conceito era mais estranho ainda, mas ele existiu. Também era parecido com os ebionitas, mais ou menos da mesma época, até por volta de 170, mais ou menos. Tá? Então, João já enfrentou um pouco desses grupos aqui. É disso que João também está falando, das dificuldades que alguns estavam enfrentando e na tentativa de conciliar a fé em Deus, a fé em Cristo Jesus, eles estavam apresentando formulações que os apóstolos já refutavam, recusavam, tá bom? Aparentar. Como muito dos gnósticos, aí tem o gnosticismo é uma coisa à parte que surgiu no primeiro século e nunca desapareceu, e muitos continuam aí num caminho mais ou menos gnóstico, tá? Dá um certo trabalho identificar, dá um certo trabalho reconhecer, dá um certo trabalho separar a espiritualidade cristã do gnosticismo. Então, há certos limites que não podem ser rompidos, ultrapassados. Isso você acaba descobrindo com o passar do tempo. Você precisa de tempo, estudando, prestando atenção, e existem alguns detalhes, você fala, tá, entendi, tá errado aqui, tá? É assim, não tem fórmula mágica, não tem fórmula objetiva, tá? Requer trabalho. Os maniqueístas depois surgiram, né? Os gnósticos, os maniqueístas. Os docetistas negavam a realidade do corpo de Cristo. Isso é mais complicado ainda. Tá? Esse ponto de vista era a sequência lógica da suposição de que o mal é inerente à matéria. Se a matéria é má e Cristo era puro, então o corpo humano de Cristo deve ter sido meramente fantástico ou fantasmagórico. Tá? O docetismo era simplesmente uma filosofia pagã introduzida na igreja. Você vai achar isso em várias partes do mundo, e esse pensamento existe até hoje na cabeça de muitos cristãos. Fala, Marco, mas eu nunca pensei, ou confessei, ou disse, ou imaginei que a pessoa de Cristo Jesus era uma entidade fantasmagórica, que era um espírito que se apresentava, que o corpo de Cristo Jesus não era real, não era verdadeiro, era só aparência de humanidade, né? Como um anjo que se apresenta como um homem sem assumir a natureza humana. Estou dando aqui uma ideia até melhor, né? Um ser espiritual que assume a aparência humana, até poderes e habilidades, mas não assume a natureza humana, como se Jesus, o homem, fosse uma aparência de homem e não homem como nós. Essa ideia advém do gnosticismo, que prega que a natureza é má, o que importa é o espírito. O espírito procede de Deus, o espírito que deve ser purificado, santificado e devolvido para Deus para a eternidade. Que o corpo é mau, será destruído. O ensino cristão, o ensino bíblico, é que o ser humano ele é uma unidade. Tá? Muito embora ele é uma unidade dupla. Um corpo e um espírito, cujo espírito sobrevive ao corpo. Mas a Bíblia declara, aí nós temos a teologia do corpo, nós temos a teologia moral, que o corpo não só é importante, o corpo é fundamental para a identidade humana, para o ser humano. Tanto que o Senhor Jesus, na sua vinda, ressuscitará. Nós ganharemos corpos ressurretos, compatíveis com a eternidade que será implantada e instaurada. O espírito precisa do corpo para se expressar. Um corpo doente, uma mente afetada, limitada, a pessoa não se expressa adequadamente. O espírito precisa do corpo para se expressar, muito embora o espírito sobreviva ao corpo. Quem acha que essas duas naturezas, essa natureza humana, só dá para salvar uma parte e que a outra tem que ser condenada, levou muitas pessoas
ao longo da história, a viverem até uma vida de depravação. Ou seja, o corpo será destruído, então não importa o que você faça através dele. Faz o que você tiver vontade, porque esses ensinos entraram na igreja por algum tempo, por alguns momentos, inclusive hoje, tá? Pela ideia fantasiosa de que a redenção do ser humano abrange somente o seu aspecto espiritual e não também, como a Bíblia declara, o seu aspecto físico, tanto que a Bíblia ensina que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos. Ressuscitou, tá? O homem que a igreja viu subir, ser levado aos céus, era o homem todo. Era o Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou. Então, alguns, para explicar a santidade, a beleza, a graça de Deus em Cristo Jesus, diziam que ele não era humano, que ele só se aparentava, ele só parecia humano, ou seja, ele não era um ser de natureza humana como nós, tá? Eles negavam uma real identificação com a natureza humana, com o pecador. Cristo tinha que ser humano porque ele morreria pelos nossos pecados. Se o humano não fosse, ele não experimentaria a morte, tá? Não é tão comum isso hoje, não é tão comum, mas existe aí uma espiritualidade aí, que são duas, né? Uma espiritualidade dupla, né? Uma para o corpo e uma para o espírito, que de vez em quando surge uma ideia ou outra e traz alguns desagravos, traz algumas dificuldades. Depois surgiram os arianos. O Ario foi condenado no Concílio de Nice. Você vê que o desenvolvimento da doutrina da declaração de fé doutrinária, ele surgiu em decorrência da necessidade de corrigir as posturas equivocadas. Aqueles que tinham pressa de explicar não tinham o conhecimento necessário, mas se atreviam a explicar, criavam confusão e a igreja precisava orientar. Surgindo do erro, porque a princípio o cristianismo sempre foi vida regenerada, vida regada pelo Espírito Santo, vida governada pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. O cristianismo, essencialmente, era o que ele deve ser. É vida, é viver. Essas escolas de pensamento, às vezes, atingiam alguns grupos específicos, especialmente as suas lideranças. E pela força da liderança, da imposição, criava confusão nas igrejas. Ário foi condenado por quê? Porque Ário já é o contrário. Ele não negava a natureza humana, ele negava a integridade da natureza divina de Cristo Jesus. Ário e os discípulos dele, que não foram poucos, tá? Não foram poucos, ele era muito contundente. A igreja teve dificuldades, enfrentou uma dificuldade para suplantar o arianismo. Nunca desapareceu totalmente, permanece também aí, né, em algumas ideias, mas não com a força e a influência do passado. Esse bispo, ele era um bispo. Esse bispo aqui e os seus discípulos, eles consideravam o Logos, que é o Verbo, se uniu à humanidade em Cristo, não como cheio de divindade absoluta, mas como o primeiro e mais elevado dos seres criados. Tá? Ele nega a integridade da natureza divina de Jesus Cristo. Jesus não é a encarnação do eterno Filho de Deus. Jesus Cristo é a união do Logos, não do Verbo de João, mas de um ser intermediário, um ser criado por Deus e que se une ao homem, se une à pessoa de Jesus, tá? Esse é um ser criado.
Isso daí está no gnosticismo, tá? Também é uma derivação do pensamento gnóstico. O pensamento gnóstico ele tem uma série de complexidades, né? Deus, o Deus absoluto é inatingível e esse Deus cria determinados seres para manifestar-se a sua criação, criando como que ondas, né? No oceano forma-se uma gigantesca onda e conforme ela se desloca, ela vai diminuindo. Quando chega na praia, tá aquela ondinha ou aquela onda pequena lá dos surfistas. Nada comparado à grandiosidade daquela onda lá no meio do oceano. É assim que, mais ou menos, esses gnósticos tentam expressar o mover de Deus em relação à sua criação. É bonito em alguns aspectos, é elegante em outros aspectos, permeia muito da espiritualidade medieval, muito da espiritualidade medieval. Parte dessa espiritualidade atingiu muitos cristãos, né? Ainda atinge muitos cristãos porque a pessoa crê numa ilusão de que o ser humano pode se desfazer em Deus, por assim dizer. Pode como que se misturar com Deus, se unir com Deus. A Bíblia fala da união com Cristo. Tem uma doutrina, nós já falamos, né, da união com Cristo pela fé. Essas pessoas não acreditam na união com Cristo pela fé. Elas acreditam que elas estão, de fato, unidas a Deus nos seus momentos místicos, nos seus momentos de espiritualidade, nas suas longas jornadas de oração, de contemplação e de negação do eu. Basicamente é isso, negação do eu, negação do eu. Mas não é só negar o eu no sentido de abandonar o propósito egoísta e permitir que seja feita a vontade de Deus. É a negação de si, negar-se, aniquilar, na verdade, né? A aniquilação do eu, né? Destruir o eu. Se você se destruir, como você vai ter comunhão com quem quer que seja? Mas são pensamentos assim que invadiram a mente e a vida de muitos místicos cristãos também. Os efeitos: uma concepção equivocada. Naqueles que tinham um compromisso muito forte de santidade, uma busca por uma vida de santidade. Em outros, vida de tristeza, de angústia, vida de revolta, de indignação, de ira. Poucas coisas, poucas criaturas neste mundo parecem mais com um demônio do que um religioso equivocado nas suas concepções, nas suas ações e no controle das suas emoções e sentimentos, tá? Por isso que a Bíblia orienta: ninguém pense de si mesmo além do que convém. Em matéria de espiritualidade, todos erram, todos erramos. O que diferencia o cristão? A facilidade com a qual ele aceita a disciplina, a correção e se submete a Deus, se submete à vontade de Deus. Invariavelmente, esses homens e os discípulos deles que nós estamos aqui apresentando, eles nunca se renderam. Eles nunca se renderam à verdade. A grande dificuldade da igreja naquele período é que eles aceitavam todas as verdades. Então, toda vez que eram confrontados, toda vez que eram questionados, eles faziam a declaração correta, desde que o pensamento deles pudesse permanecer marginalmente junto com o pensamento saudável estabelecido ou defendido pela Igreja de Cristo Jesus. Esse foi Ário. Depois nós vamos falar dele, sobre as dificuldades do pensamento dele. Depois disso, historicamente, já um pouco depois, é outro aqui que perdeu uma cátedra boa. Ele foi exonerado do Patriarcado de Constantinopla, perdeu um empregão, né? Um excelente emprego público, não só patriarca de Constantinopla. Você imagina o trabalho que não deu para tirarem esse sujeito da cadeira. Esse Nestório e os discípulos dele negavam a união real entre as naturezas divina e humana de Cristo Jesus. Eles faziam com que a pessoa de Jesus Cristo fosse mais uma unidade moral do que orgânica.
tá? Recusavam-se, portanto, a atribuir a unidade resultante dos atributos da natureza e consideravam Cristo como um homem em uma relação bem próxima com Deus. Assim, eles sustentavam virtualmente duas naturezas e duas pessoas em vez de duas naturezas em uma pessoa. Ou seja, é uma ideia perto da esquizofrenia, né? Como se fossem duas pessoas com duas naturezas ocupando o mesmo corpo, tá? Essa é o que o Nestório aqui conseguiu para a época. E, obviamente, foi rechaçado, obviamente, foi confrontado, obviamente, ele foi atacado, tá? Ele tentou, só que ele parou onde ele tentou, e quando outros foram em socorro da verdade, ele permaneceu firme. Quem manda aqui sou eu, o patriarca sou eu, e vocês vão ter que me aceitar. Não, não aceitaram, resistiram a ele. Resistiram a ele, de maneira que ele acabou perdendo aqui o patriarcado. Foi exonerado. Foi exonerado. Patriarcado de Constantinopla. João Damasceno, os Eutiquianos. Futuramente nós vamos falar dos principais indivíduos, obras e coisas do gênero. Aqui é apenas uma apresentação histórica dos erros. Os Eutiquianos, Eutiques, esse homem, esse pensamento, junto com os seus discípulos, foram condenados em Calcedônia, no concílio de 451. Olha aqui, os primeiros séculos da fé cristã não foram fáceis. Não foram fáceis. Por quê? A filosofia resistiu ao cristianismo. O Estado romano se rendeu. O Estado romano se rendeu. Constantino abraçou o cristianismo e fez dele, ou tentou fazer dele, a alma do Império Romano remanescente que existia na época. Construíram toda uma cidade, toda uma estrutura, se afastaram de Roma, porque Roma, segundo eles, era pecaminosa demais. Todo um império político e econômico era agora também um império religioso. Os principais perseguidores se renderam, tornaram-se patrocinadores. Mas os filósofos não. As outras religiões não. E tentaram atacar o cristianismo. Alguns querendo absorver o cristianismo, outros envenenando a fé cristã com seus pensamentos e ideias. E a igreja passou muito tempo se defendendo, se purificando, se moldando, né? Desenvolvendo a sua estrutura interna, doutrinária. Isso foi muito importante, sim, para nós hoje, nos ajudem muito. Esse Eutiques aqui, condenado em Calcedônia, eles negavam a distinção e a coexistência das duas naturezas e defendiam uma mistura de ambas, o que constituía uma terceira natureza, ou seja, Cristo, Jesus Cristo, não só tinha a natureza humana, como a natureza divina. Essas duas naturezas se misturaram, se confundiram, e Jesus Cristo tornou-se algo novo, uma terceira pessoa, tá? Um outro indivíduo, uma outra coisa, um outro ser. Eles apregoavam uma mistura das duas naturezas, uma confusão das duas naturezas, né? Uma permeando a outra, de forma a não haver distinção nenhuma entre elas. Visto que, nesse caso, o divino deve sobrepor o humano, segue-se que o humano foi realmente absorvido ou transmudado no divino, apesar de que o divino não ficou sendo, em todas as análises, o mesmo após a união que se deu anteriormente. Os eutiquianos foram chamados de monofisitas, pois virtualmente reduziam as duas naturezas a uma. Jesus, o Cristo, era um ser majoritariamente divino, mas ainda com algo de humano. Mas não havia mais essa separação, essa divisão das duas naturezas. Essa era parte da escola alexandrina. Isso aconteceu em parte no Egito. E qual a doutrina correta? Qual a doutrina
ortodoxa. Nós já falamos dela, né, no Concílio de Calcedônia. Nós já propusemos aqui a declaração de fé. Essa declaração de Calcedônia, que é apresentada dentro do chamado Credo Niceno, mas desde Nice até Calcedônia, ou seja, mais de um século, a Igreja trabalhou na elaboração da exposição doutrinária, tá? Não é uma questão da revelação, é a exposição doutrinária, como apresentar a doutrina da pessoa de Cristo Jesus. A Igreja trabalhou e chegou a uma conclusão nesse concílio aqui de Calcedônia. Ela sustenta que na pessoa de Jesus Cristo há duas naturezas, uma humana e uma divina, cada uma em sua plenitude e integridade, e que essas duas naturezas estão orgânica e indissoluvelmente unidas, sem contudo resultarem daí numa terceira natureza. Em resumo, para usar o dito antigo, a doutrina ortodoxa nos proíbe de dividir a pessoa e também nos proíbe de confundir a natureza. Por que Jesus Cristo tinha duas naturezas? Porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Perfeitamente Deus, representando Deus, perfeitamente humano, representando a humanidade. Jesus Cristo não separa. Aquele grito desesperado de Jó por um mediador, não no sentido de estabelecer a divisão, um mediador que pudesse apresentar ao que é santo e perfeito a vida do que é humano e imperfeito, e pudesse apresentar o que é santo e imperfeito ao que é humano e imperfeito, de maneira não a aumentar a separação, mas fazer a comunhão, restabelecer a paz, restabelecer a vida de perfeita comunhão. Este é Cristo Jesus, nosso Senhor. A realidade, a integridade, o conceito das duas naturezas de Cristo, a começar pela humanidade de Cristo, é o que falaremos posteriormente quando retornarmos à teologia sistemática de Strong. Eu espero ter dado uma ideia dos erros e tropeços, para que você saiba, né, que todos erramos. Isso é aceitável. O que não é aceitável é a pessoa se tornar irredutível naquilo que já foi corrigido, naquilo que já é certo, e teimar em apostar no erro. Nós conhecemos a verdade, e o caminho da verdade é o caminho que nos traz a paz com Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda muita paz.